Pai querido, esse é o louvor do teu povo, Pai. É o louvor da tua igreja que te ama. É pelo Senhor que nós estamos aqui nessa manhã. E nós clamamos, Pai, que a tua presença seja sentida em cada coração aqui. Nós queremos render os nossos corações. Queremos dizer que estamos com o coração aberto para ouvir a tua voz. Continua falando conosco, Pai. Recebe a nossa vida como uma oferta de louvor e adoração ao Senhor. Que cada um que entrou aqui possa sair transformado pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Nos visita, Pai, nessa manhã. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vocês podem se sentar. Bom dia a todos, eu me chamo Vitor. Sou um discípulo de Jesus, casado com a Marina. Nós somos pais do Bernardo, do Luca, da Mavi. E é uma alegria sempre estar aqui com vocês, celebrarmos juntos ao Senhor, poder declarar nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Queria conhecer se há pessoas aqui nessa manhã que estão em nossa igreja pela primeira vez. Se você foi convidado por alguém e está aqui hoje pela primeira vez, dê um sinal com a sua mão, por gentileza. Amém. Temos várias pessoas. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de cada um. Para você que está aqui pela primeira vez, a nossa igreja é uma igreja muito relacional. Então nós não queremos constranger você, mas eu queria pedir mais um favor, que você pudesse colocar em pé, para quem está perto de você poder te ver e te dar um abraço, e te desejar as boas-vindas. Então se você está pela primeira vez aqui, se coloque em pé. Isso, quem está perto, dá um abraço, bem apertado, diz seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós recebê-lo aqui, o nosso desejo é que você se sinta em casa. Aproveito esse momento para relembrar aqui os homens da igreja que no dia 13 de dezembro nós teremos um encontro que já está marcado, você não pode perder, você que é homem faz parte da nossa igreja, que será o nosso costelão 12 horas dos homens. Não ouviu um aleluia aí? Amém. Cadê os homens aqui? Amém. Aleluia. Nós teremos esse encontro de final de ano, que é um sábado antes do nosso encerramento da oração dos homens. E você tem mais algumas semanas para realizar a sua inscrição. Não sei se nós temos alguma tela de referência para que o pessoal consiga fazer a inscrição, mas tem lá no nosso site, você entra lá no Sintonia, que é onde tem todos os nossos eventos. Então, igrejabatista.org.br, você acessa lá o Sintonia e vê lá a inscrição para o nosso encontro. Tem um valor especial se você leva um alvo de amor, alguém que não conhece Jesus ainda, você já dá de presente para ele. E nós cremos que será um encontro com o Senhor naquele dia. Então, você que é homem não pode perder. E se você está pensando por que você não sabia dessa informação até hoje, porque nós estávamos mobilizando mais por meio da oração dos homens, que acontece toda terça de manhã. Então, se de fato você não está podendo participar da oração dos homens, você acabou ficando por fora das informações, por isso a gente está trazendo aqui hoje. Mas participe da oração dos homens, se você pode. Toda terça-feira, 6:30 da manhã, nós nos encontramos com os homens aqui para orar, consagrar a Deus a nossa semana, a nossa família, tanto aqui no aeroporto, quanto no nosso campus Zona Sul, Vale dos Sinos, Gravataí e Igrejinha. No mesmo horário, no mesmo dia, nós estamos reunidos em cada uma dessas regiões como homens de oração. E que especial tem podido ser a gente acompanhar o desenvolvimento dos homens da nossa igreja, da nossa vida, como homens de Deus, resgatando a masculinidade bíblica, aquilo que o Senhor nos ensinou como princípio, encorajando os homens a assumirem os seus papéis de responsabilidade espiritual nas suas casas, nos seus lares. O que foi aquela terça-noite com os homens aqui? Quem que estava naquela terça, dia 4 de novembro?
Nós estávamos com mais de 800 homens aqui nesse auditório, sendo encorajados por Deus para uma visão que Ele tem nos entregado. E tem sido algo tremendo aquilo que a gente tem vivido. Então quero encorajar você que é homem a fazer parte desse movimento. E Deus tem escrito uma linda história através da vida da nossa igreja, na vida da nossa igreja. Essa igreja que vai completar 90 anos no próximo ano e teremos uma grande festa para celebrar essa data especial. Mas são 90 anos de história, 90 anos da história de Deus através dessa igreja. E que privilégio eu e você nós temos de fazer parte de uma página dessa história, uma página importantíssima e maravilhosa. Uma página que eu tenho certeza que as gerações futuras vão se lembrar e vão contar daquilo que aconteceu nesse momento que nós estamos vivendo. E quando eu falo desse movimento de expansão, eu não estou falando apenas do terreno que o Senhor tem nos movido, nos encorajado. Eu tenho falado de um movimento de expansão do reino, um movimento de alcance do evangelho na nossa cidade, no nosso estado. E algo que só Deus pode fazer, é a história de Deus no meio de nós. Isso é resultado de muita oração, isso é resultado de muito trabalho, de gerações que viveram antes de nós. Nós não estamos apenas desenvolvendo um trabalho do zero. Gerações e gerações antes de nós amaram esse estado, gastaram a vida por esse estado, sonhando que um dia o que tem acontecido aqui acontecesse. A igreja se expandindo, o evangelho alcançando mais e mais famílias. Nós temos colhido, temos o privilégio de colher aquilo que muitas pessoas plantaram ao longo de décadas. Nós temos o privilégio de fazer parte desse momento da história de Deus no nosso estado. Mas o fato de ser algo maravilhoso, um momento ímpar, um privilégio tremendo, mas não significa que vai ser fácil. Sabemos aquilo que nos espera na terra prometida. Mas até chegar o momento da terra prometida, há um desafio no caminho. Não será fácil passar por isso sem oração, sem comprometimento e sem fazer parte dessa família espiritual. Porque quando nós caminhamos sozinhos, tudo se torna mais difícil. Assim como o povo de Israel, quando foi libertado do Egito, e recebeu então aquela direção de Deus para seguir até a terra de Canaã, a terra prometida, onde haveria leite e mel com fartura. O povo de Israel precisava enfrentar o deserto. Eles precisavam vencer aquela etapa. Da mesma forma, o Senhor tem nos chamado para viver algo novo. O Senhor tem nos movido em direção a um futuro que envolve multiplicação, envolve expansão, envolve vidas sendo salvas nesse estado. Mas eles sabiam o que esperava no final daquele trajeto. Conquistar a terra prometida era aquilo que eles buscavam. Moisés foi a pessoa separada por Deus para ir à frente. Ele tinha essa responsabilidade de conduzir a grande família de Israel em direção à terra prometida. Nós lemos na Bíblia que o povo de Israel, junto com Moisés na liderança, enfrentou muitos e muitos desafios até que ele chegasse à terra de Canaã. Eles viveram batalhas, eles viveram momentos de tensão, eles viveram momentos de escassez, mas eles sabiam que havia uma terra a ser conquistada. Mas nada disso mudou o fato de que Moisés e a grande família que caminhava com ele estavam diante de um grande desafio. Mas é incrível olhar para essa história e ver como Moisés, embora fosse o líder daquele povo, ele não estava sozinho. Ele não precisava tomar as decisões sozinho. Moisés, ele era conduzido e guiado pelo poder de Deus em cada momento, em todos os momentos. Na verdade, quem liderava o povo não era nem Moisés, era o próprio Deus.
Moisés era apenas o instrumento que Deus usava ali, um instrumento humano para que o povo seguisse. Mas os sinais, as maravilhas eram sempre realizados pelo Senhor. Deus tinha um tempo novo para o povo de Israel, para o seu povo amado. Deus tinha uma nova terra. Mas o povo precisava enfrentar os grandes desafios, os gigantes que haviam pela frente. Desde que Deus colocou esse desafio diante de nós e o Tércio começou a trazer para a igreja esse desafio, ele repartiu conosco que Deus tem conduzido a nossa estratégia através da palavra. E foi através do livro de Números que o Senhor começou a entregar, principalmente para o Tércio, uma direção para esse momento. Começou a entregar as revelações que nós precisávamos, primeiro para saber se era de fato Deus nos movendo, mas para saber como nós deveríamos agir nesse movimento, nessa caminhada, nessa jornada. E ao longo das últimas semanas nós temos estudado o livro de Números, algumas passagens em que Deus tem revelado aquilo que nós estamos vivendo e qual é a forma correta de como uma grande família nós vencemos esse desafio. Por isso o título da nossa mensagem hoje é esse. É vencendo um grande desafio com uma grande família. Nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma grande família que juntos estamos caminhando em direção a uma conquista espiritual que o Senhor tem preparado para nós. E a palavra de Deus nos revela algumas lições sobre esse momento em que estamos vivendo. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 10, onde nós vamos buscar ouvir do Senhor as lições que Ele tem para nos ensinar para esse tempo, para esse grande desafio que nós temos, mas junto com uma grande família. Números capítulo 10. E a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão a você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pai querido, nós queremos mais uma vez clamar pela Tua presença e pela Tua revelação em nosso meio. Que através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa traduzir em nossa vida, em nosso coração, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Que possamos ouvir a Tua voz de forma clara e direta. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui já se mudou de cidade alguma vez, com uma família já consolidada, com esposa, com filhos? Quem já se mudou? Algumas pessoas já viveram esse desafio. É algo fácil de ser vivido? Não é fácil.
Mas o Senhor, Ele nos conduz nesse processo. Nós, como família, eu, a Marina, o Bernardo e o Luca, na época ainda não tínhamos a Mavi, nós nos movemos a partir de uma direção de Deus. Estávamos lá em Curitiba, com os nossos familiares todos, na igreja que fazíamos parte, e o Senhor nos chama para um tempo novo, para uma conquista espiritual, para a nossa terra prometida. Ele nos chama para vir para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. E embora a alegria espiritual era muito grande de saber que o Senhor tinha algo novo para nós, mas é um desafio. Talvez se fosse só eu sozinho, solteiro, seria um nível de desafio. Eu casado com a Marina já é um nível um pouquinho mais desafiador, já envolvem 2 pessoas deixando tudo. Mas nós tínhamos 2 filhos, o Bernardo e o Luca, que tinham a sua escola, tinham os seus amigos. Tinham todas as nossas coisas que ao longo dos anos de casado e de família o Senhor foi nos abençoando, nos acrescentando. Como é que faríamos isso? Como que vai ser esse novo lugar? O que tem reservado, nós não conseguimos enxergar o futuro. Mas quando o Senhor nos move, quando o Senhor dá uma direção, nós precisamos ter certeza de que o que tem do outro lado é muito melhor do que o que estamos vivendo hoje. Porque o Senhor, Ele não falha. Nós assistimos um filme essa semana em família, um filme maravilhoso. Eu chorei do início ao fim no filme, é que eu sou meio chorão também. Então eu choro até em inauguração do supermercado, eu estou chorando. Mas eu chorei do início ao fim naquele filme. O nome do filme é Uma Canção de Gratidão. A minha memória me atualizou aqui, obrigado. O pessoal colocou até a capa do filme lá, obrigado gente, muito bom. Uma Canção de Gratidão. Assistimos esse filme essa semana em família, e é um filme maravilhoso. Eu vou tentar não contar spoilers aqui, mas talvez um ou outro saia, tá? Se você não gosta, me perdoe. Mas essa família pequena, como você está vendo na foto, eles saem da Austrália e eles se mudam para os Estados Unidos, para Nashville. Diante de uma promessa de emprego que o pai da família tinha, e eles se movem, ao chegar lá dá tudo errado, entre aspas. Porque nos planos do Senhor nada dá errado. Humanamente às vezes pode parecer que deu. E ele chega em Nashville, nos Estados Unidos, com 6 filhos, e aquele emprego não dá certo. E ele atravessou o mundo com 6 filhos. Tinha uma casa sem móveis nenhum. E agora? Não é fácil se mover com uma grande família. Mas no final do filme você vai entender que os planos do Senhor são sempre os melhores. E quando Ele dá a direção, vai. Não faz o menor sentido nós pararmos e não nos movermos em direção àquilo que Ele tem. Mesmo que seja um grande desafio de fé, mesmo que seja um grande desafio que humanamente parece impossível de ser realizado, mas se Deus mandou, obedece. Obedece. Nós somos gratos todos os dias por termos obedecido ao Senhor. Lá atrás eu não sabia o que seria do futuro. Mas se é o plano de Deus para nós, é o melhor. Agora você imagina se a gente fazer essa mudança com 2 filhos já foi um desafio. Aquela família com 6 filhos já foi um desafio muito maior do que o nosso. Agora você imagina você se mover com aproximadamente 2 milhões de pessoas. A Bíblia vai dizer que foram 600 mil homens que saíram do Egito e foram em direção à terra prometida. E os estudiosos dizem que a população total do povo de Israel deveria ser em torno de 2 e 2,5 milhões. Imagina você peregrinar pelo deserto com 2 milhões de pessoas. Se já não é fácil você ouvir uma reclamação aqui, uma lá, de um filho, de outro, você imagina esse povo inteiro, sendo guiado por meio do deserto, para um lugar que eles não sabiam onde era, eles não sabiam o que tinham, eles não tinham nenhuma ideia do que esperava eles lá. Era só uma promessa de Deus. Mas para Moisés, como líder daquele povo, isso já era suficiente. Se Deus disse, obedece. Se Deus diz, se move. Não é simples mover uma grande família.
E às vezes nem precisa uma mudança geográfica para isso. Só sair de casa com uma família de 5, como lá em casa, já é um desafio. Quem aí experimenta isso na hora de sair de casa, com as crianças pequenas? Já é um desafio. Você imagina você se mover com essa população tão grande. Mas quando nós olhamos para o texto e vemos esse grande desafio em uma grande família, e ao olhar para o que nós temos vivido hoje como igreja, graças a Deus e pelo poder do Senhor, nós já não somos mais uma igreja pequena, em que é fácil você conduzir mudanças. Que você, com um pequeno trabalho, uma pequena organização, você muda tudo. Nós estamos em uma grande família. Qualquer mudança tem um grande impacto. Então a palavra de Deus vai nos ensinar algumas lições para esse momento desafiador que nós temos vivido, porque sabemos que fomos colocados diante de uma conquista espiritual que o Senhor tem para nós. E nós sabemos que essa conquista espiritual é muito maior do que um terreno, do que a compra de um terreno. Ou você realmente acha que o nosso maior desafio daqui para frente é pagar um terreno? Deus tem um desafio gigante para a gente, que são vidas nesse estado para serem conquistados. Diz para quem está do teu lado assim, ó, o desafio é muito maior que o terreno. Tem algo muito maior nesse estado para ser conquistado, que não é um espaço de terra. São milhões de pessoas que precisam conhecer Jesus, precisam ser alcançados pelo Evangelho. E essa conquista espiritual vai exigir sacrifícios, vai exigir entrega, vai exigir muita oração. Mas o Senhor nos garante que se Ele estiver conosco, a vitória é certa. E esse texto vai nos ensinar algumas lições de como nós podemos vencer grandes desafios com uma grande família. Primeira lição que eu aprendo nesse texto é que isso só pode ser feito com clareza na comunicação. Quando você precisa mover uma grande família, você precisa ter clareza nas comunicações. Eu lembro que quando a gente foi comunicar às crianças de que estávamos orando por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, e eles tinham perguntas a serem feitas, e nós precisávamos responder com clareza. Uma das perguntas que eles fizeram é, mas quando a gente volta para Curitiba? Eu até entendi, mas, não, legal, vamos obedecer a Deus, e quando é que volta? É 1 ano, 2 anos? E eu precisava ser claro com eles de que, assim, filhos, é toda a nossa vida. É entregar a nossa vida. Claro que a nossa vida, o ministério não pertence a nós, pertence ao Senhor, e é Ele quem chama e move. Mas o nosso coração precisa ter a inclinação agora para viver aquilo para o resto da nossa vida. Porque se não fosse com clareza nas informações e na comunicação, eu iria gerar nos meus filhos uma frustração no futuro. Eu iria gerar expectativas que não seriam supridas, eu iria gerar confusão. Então, no meio de um grande desafio, num grande povo, a comunicação ela precisa ser clara. E como que Moisés faria para se comunicar com 2 milhões de pessoas? O Senhor dá uma estratégia para ele, diz: Moisés, faça 2 cornetas. E as cornetas seriam ali o instrumento para guiar o povo em unidade. Porque esse povo não poderia ser movido se não houvesse unidade, se eles não fossem juntos. Observe que Deus instrui Moisés a guiá-los com clareza na comunicação. Antes de existir rádios e outros meios de comunicação, eram usados cornetas, quando você precisava passar um recado, uma comunicação para grandes grupos, principalmente militares. Quando o Tércio trouxe esse texto para nós, como equipe pastoral, foi muito interessante ouvir o relato do nosso querido Mauro Gonçalves, que faz parte da Força Aérea, e compartilhando conosco como que no Exército, na Força Aérea, na Marinha, até hoje existem os alertas que todos eles entendem.
E eles sabem aquilo que precisa ser feito de acordo com o toque. Talvez você que não tenha vivido nesse contexto pode parecer algo estranho. Ler na Bíblia e pensar como que uma corneta poderia mobilizar todo o povo. Mas isso é algo comum de acontecer. Quando você tem uma grande quantidade de pessoas e num momento em que não existiam outros meios de comunicação. Então Deus entrega para Moisés uma estratégia, uma ferramenta para que a comunicação fosse clara. E essa comunicação, essas cornetas, elas serviam para que o povo partisse juntos. Eles precisavam levantar o acampamento e sair juntos. Mas a corneta era usada também para reunir a comunidade em frente à tenda do encontro. Você imagina se não fosse com clareza na comunicação? Se não houvesse clareza, ia tocar a corneta, 1 milhão ia achar que tinha que levantar e partir o acampamento, iam desmontar todo o acampamento. Outro 1 milhão ia achar que tinha que ir para a tenda do encontro. Isso ia causar uma confusão. Precisava de clareza. E Deus entrega para Moisés a estratégia para ele ser claro, para ele alinhar o povo e que eles pudessem caminhar em unidade. Havia uma corneta, um toque que era para reunir apenas os líderes. Então, quando aquele toque soava, os líderes de Israel sabiam que eles precisavam se apresentar diante de Deus. Quando nós vamos ler ali os versos 5, 6 e 7, você percebe como a Bíblia mostra que Deus se importava com que as informações fossem entendidas, que houvesse clareza nas comunicações, que aquela multidão, que aquela grande família pudesse se mover em unidade. Deus se preocupava com isso. Então, por que nós temos falado tanto sobre a campanha, sobre expansão, sobre o terreno específico? Você pode pensar assim, puxa, mas de novo esse assunto? Eu já entendi, já está bem claro. Mas Deus tem nos mostrado que precisamos, deixar muito claro. Que precisa ser comunicado com clareza cada detalhe, cada movimento. Por isso temos orado para que o Senhor nos ajude a comunicar isso da forma correta, com clareza. E mesmo com todo esse esforço, ainda chega alguns irmãos que não entenderam. Que ainda fazem algumas perguntas que para nós já estava claro. Mas mostra assim, precisamos ter paciência, comunicar com clareza. Porque nenhum de nós pode ficar para trás nesse processo. Em uma grande família nós não queremos deixar ninguém para trás. Aquelas cornetas, elas serviam também para que nenhuma família ficasse para trás. O povo levantasse acampamento e vai embora e fica uma tribo para trás. Isso não podia acontecer. Queremos que todos venham juntos, que entendam o nosso momento espiritual, aquilo que Deus tem entregue para nós. Então, por isso que temos repetido várias vezes, por isso que nós lançamos um site da campanha de expansão, para que lá você possa enxergar informações. Não sei se nós temos o QR Code da nossa campanha, está ali atrás. Naquele site você tem todas as informações da campanha, os desafios financeiros, as oportunidades de contribuir. Você vê as fotos do terreno, as fotos do projeto, o vídeo daquela terça-feira à noite aqui com os homens, onde o Tércio trouxe toda a visão daquilo que aconteceu, toda a história de Deus ao longo dos anos na Monte Serra, até chegar nesse momento, está tudo nesse site. E eu quero que vocês entendam que o objetivo de tudo isso não é uma estratégia humana. Não é como que a gente se reuniu numa reunião e falou assim, como que a gente vai estrategicamente ter uma boa estratégia de marketing. Não é nada disso. Importante vocês saberem, isso não passa pelas nossas reuniões. Nas nossas reuniões a gente ora e fala, Senhor, o que nós precisamos fazer? Que passo nós damos? O que a gente pode... E o Senhor vai abrindo as portas, o Senhor vai mostrando. O Senhor vai dizendo, clareza na comunicação, assim como Moisés. Toquem as cornetas. Então, para os homens que estiveram aqui naquela terça-feira à noite, isso já ficou bem claro, uma corneta foi tocada naquela noite. Um som de convocação espiritual,
para que os homens entendam a nossa responsabilidade como sacerdotes da nossa casa e conduzir a nossa família para essa conquista espiritual que Deus tem para nós. Quando você tiver um grande desafio para viver em família, na sua casa, lembre-se disso. Se comunique de forma clara com a sua família, de forma clara com a sua esposa, com os seus filhos. Eles fazem parte da tua família. Eles precisam estar na mesma sintonia espiritual. Eles precisam estar caminhando juntos. Tem muitos homens que vivem desafios no trabalho, vivem decisões importantes a serem tomadas e não trazem a sua família para a mesma página espiritual. A Bíblia está nos ensinando, você quer caminhar em uma grande família? Você vai precisar aprender a se comunicar de forma clara, a trazer clareza nas informações, nas comunicações e trazer todos para perto, para junto desse momento de oração. Porque nem sempre a família inteira vai ser envolvida nas decisões. Na decisão de virmos para Porto Alegre, nós queríamos ouvir os nossos filhos, o que estava no coração deles. Mas nós sabíamos que a decisão era nossa, era minha e da minha esposa. Os filhos, eles fazem parte da família dos pais. Eles seguem os pais onde os pais vão. Mas eles precisavam se sentir parte da oração, de orar por aquilo, de ouvir a Deus aquilo. Quando nós fazemos isso, nós nos movemos em direção aonde Deus está nos levando, com todos da grande família em sintonia espiritual. Segunda lição que eu aprendo nesse texto de Números 10 é que para conduzir uma grande família, em meio a um grande desafio, nós precisamos de clareza nos papéis e nas responsabilidades. Precisamos de clareza de papéis e responsabilidades. O verso 8 vai nos dizer que os filhos de Arão, que eram sacerdotes naquele tempo, eles eram responsáveis por tocar as cornetas. Eles tinham esse papel, essa responsabilidade. Eles não entravam nas batalhas como os demais, mas a forma como eles lutavam as batalhas eram tocando as cornetas. Quando nós cumprimos o papel e a responsabilidade que o Senhor entregou para nós, primeiro nós somos fiéis a Ele, naquilo que Ele tem pedido. Mas depois nós não sobrecarregamos outros, que o Senhor entregou outros papéis e responsabilidades. O reino ele é feito dessa cooperação. Então, assim como os sacerdotes, eles batalhavam através das cornetas, os soldados batalhavam na linha de frente da batalha. As esposas cuidavam das tendas e dos filhos naquele momento das batalhas. Cada um tinha o seu papel. É importante você entender que não existe um mais importante que o outro. Os sacerdotes não eram mais importantes que os homens que batalhavam. E os homens de guerra não eram mais importantes que os sacerdotes, nem mais importantes que as mulheres, nem mais importantes que as crianças. Cada um tinha o seu papel naquele momento. Quando Deus nos chama para um grande desafio, Ele estabelece papéis e responsabilidades que cabe a cada um de nós responder a Ele. Não é responder ao pastor, responder à igreja, responder a Deus. Ele entrega. A Arca da Aliança também tinha o seu lugar. No versículo 33, a Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança sempre ia à frente do povo, porque ela representava a presença de Deus guiando, direcionando. As tribos de Israel também tinham uma ordem, uma sequência correta para marcharem. Lá nos versos 11 a 28 a gente vê isso acontecendo. Cada tribo tinha uma ordem correta para sair e avançar. Tudo era ordenado. O Senhor, Ele dava a direção sobre cada papel e responsabilidade. E queridos, cada um de nós aqui, todos nós que estamos nesse auditório, se você já é um discípulo de Jesus, já faz parte dessa igreja, cada um de nós tem um papel e uma responsabilidade nessa expansão do reino. E somente você pode executar esse papel e essa responsabilidade. O Senhor está entregando para você, Ele está te chamando. Se você está aqui nessa manhã é porque Ele te convocou para estar aqui. E você receber essa visão dEle para a tua vida.
Se você não estabelecer os papéis e as responsabilidades, vai pesar para outro. Se você não cumprir aquilo que o Senhor te entrega, um outro vai precisar cumprir. Em grandes famílias é assim. Lá na nossa casa nós somos em 5. Já considero uma grande família. E nós temos papéis e responsabilidades bem definidos. As crianças, os meninos, né, crianças. O Bernardo já tem 13 anos, ele vai ficar ofendido se eu falar as crianças. Mas o adolescente e as crianças, eles já têm os papéis, as responsabilidades. Então nós fazemos a refeição, eles já sabem qual é o papel deles, de tirar a mesa, de limpar a mesa. Um cuida da louça, o outro guarda a louça. Porque numa grande família, se isso fica em cima de uma só pessoa, sobrecarrega. É cansativo. Então, quando as tarefas e as responsabilidades, elas são bem distribuídas, fica leve para todos. Então, o Senhor tem nos levado para um novo momento, para uma conquista espiritual. E nesse trajeto, nós precisamos que cada um com as mãos na corda, possam cumprir as responsabilidades que o Senhor tem derramado e chamado você para cumprir. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5, nos fala sobre essa dinâmica do corpo de Cristo. E a Bíblia diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Assim como num corpo, os membros, cada um exerce a sua parte. E se você perde um membro, pode ser um dedo do pé, você sabe a diferença que isso vai fazer para o resto do teu corpo, para o equilíbrio do teu corpo. Cada membro é importante, nenhum é menos importante do que o outro, mas cada um precisa estar diante do Senhor, cumprindo a sua responsabilidade, o seu papel no corpo. O Senhor, Ele quer usar a minha e a sua vida nesse grande projeto de salvar vidas, de ganhar esse estado para Jesus. Não ache que apenas os pastores serão usados para isso, pelo contrário. Esse auditório hoje ele está lotado. E boa parte de vocês amanhã estarão no mercado de trabalho, nas empresas, nas faculdades, nas casas, nos condomínios, nas famílias. E a equipe pastoral vai estar aqui dentro desse prédio. Quem você acha que tem mais influência na cidade para ganhar essa cidade para Jesus? Para transformar essa cidade para Jesus? Para ser parte desse projeto de expansão do reino? Por muito tempo a gente delegou e terceirizou a liderança da igreja, o papel de fazer discípulos, mas Deus tem nos mostrado, não é assim. Não foi assim que Jesus estabeleceu a igreja primitiva e que os discípulos começaram lá em Atos. A gente vê cada família, cada casa se tornando uma igreja, como nossa frase ali na parede. As casas dos discípulos foram se tornando extensão da igreja. Os discípulos de Jesus foram se tornando os ministros do evangelho que espalhavam o amor de Deus. Nós temos um grande potencial, mas para isso cada um precisa fazer o seu papel e a sua responsabilidade no corpo. Como tem sido precioso viver as mudanças que Deus tem nos conduzido. Nas últimas semanas, especialmente no início desse mês, nós estivemos reunidos como equipe, como liderança dessa igreja, para uma grande reorganização da equipe pastoral. Porque o Senhor tem nos multiplicado em diferentes regiões, em lugares diferentes. Estávamos entendendo que era necessário um equilíbrio em cada um desses campos, para que pudéssemos ter uma liderança pastoral lá bem consolidada, bem definida, essa reorganização dos papéis e responsabilidades. E nas reuniões, quando nós estávamos orando por cada nome e pedindo a direção de Deus, como foi lindo o Senhor abrindo os nossos olhos, nome por nome, e mostrando onde Ele quer usar cada pessoa. E não tem uma ordem de importância, esse vai ser mais importante que esse, cada um tem o seu papel.
Então isso em breve vai ser comunicado aqui pelo Tércio para toda a igreja, esse novo momento que viveremos também a partir do ano que vem, das equipes pastorais. Mas é para você saber que nós acreditamos nisso. E temos buscado viver isso, entender o papel e a responsabilidade que cada um de nós tem nesse projeto de expansão do reino. Todos nós fazemos parte disso. Quando nós colocamos a mão na corda, fazemos a nossa parte e deixamos com que Deus faça a parte dele, que é aquela que nós não podemos fazer, isso nos leva juntos à vitória. E é isso que nós cremos que Deus está fazendo nesse tempo. E a terceira lição que eu aprendo nesse texto é que para conduzir um grande povo num grande desafio de batalha, mas de conquista espiritual, é que nós precisamos ter clareza da presença e do governo de Deus no meio de nós. Perceba que no final do verso 10, foi o texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 10, e ali Deus dá uma série de orientações para o povo, e Ele está ensinando o povo passo a passo o que eles deveriam fazer. Mas no final do verso 10, Ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que Deus está dizendo com essa frase, que se repete várias vezes, principalmente no Antigo Testamento, é que assim, povo de Israel, cumpram a parte de vocês. Moisés, faça as cornetas, toque as cornetas, organizem as responsabilidades, mas, porém, entretanto, apenas a minha presença pode dar a vitória para vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Eu estou à frente, ou seja, sem a presença de Deus, todo o resto não valeria de nada. Nós podemos montar uma organização, planejamento, estratégia, definir com muita clareza as informações, nós podemos organizar as responsabilidades, mas se não reconhecemos que a presença de Deus e o governo do Espírito precisa estar sobre a nossa igreja e tudo aquilo que nós fazemos, nós não conquistaremos a terra prometida. Nós não venceremos, não chegaremos no final e teremos a vitória das mãos do Senhor, porque tudo é sobre Ele. Veja o que nos diz alguns versos à frente, versos 33 e 34. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansar. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Perceba 2 elementos nesses 2 versículos: a arca e a nuvem. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. A nuvem representava a direção e o governo do Espírito Santo sobre o povo. Para onde a nuvem se movia, o povo deveria se mover. Então nós podemos ver através desses 2 versículos que o povo entendia que apesar de toda a organização, eles precisavam ter a presença de Deus à frente deles, conduzindo, guiando, e eles precisavam da ação do Espírito Santo, revelando para eles aonde eles deveriam ir, para onde eles deveriam se mover. E é isso que nós cremos. Desde o início da visão de expansão, de multiplicação, desde quando o Senhor trouxe essa visão de um terreno que parecia tão improvável de se concretizar, nós estávamos em oração para que Deus estivesse à frente de cada conversa, de cada decisão, de cada negociação, e para que o Espírito Santo de Deus pudesse nos apontar para onde nós deveríamos ir. Quando nós fazemos isso, Deus, Ele se revela a nós, e nós reconhecemos que a presença de Deus é essencial. Olha o que Moisés disse logo depois nos versos 35 e 36. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os teus adversários. Moisés reconhecia que quando a arca da aliança ela se levantava para o povo sair, era o próprio Deus indo adiante,
vencendo os adversários e abrindo os caminhos para ele. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Então, a partir do momento que a arca da aliança ela parava, ela repousava, Moisés dizia: Senhor, agora se volta para o teu povo, que a tua presença esteja no meio do teu povo. Moisés sabia que a presença de Deus não era negociável, ela não podia ser esquecida. No verso 9, que nós lemos juntos, tem uma orientação muito clara para o povo. Quando diz assim: quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo. Ou seja, era possível que o povo de Israel entrasse em batalhas em que eles começariam perdendo. Nem todas as batalhas vai parecer que você está vencendo. Mas o Senhor lhe dá uma orientação: nesse momento toque as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Era o Senhor quem libertaria o povo dos inimigos. Eles estavam cumprindo a parte deles, saindo à guerra, guerreando, batalhando, mas apenas o Senhor poderia libertar e dar a vitória. Quando nós estamos lidando com grandes desafios, a presença de Deus ela é inegociável, ela é insubstituível. O povo podia ter uma comunicação clara com Moisés, podiam ter as suas responsabilidades, mas sem a presença de Deus eles falhariam, e eles sabiam disso. A presença de Deus ela é indispensável para a vitória. Seja na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, seja na sua família, ou seja nessa grande família espiritual que Deus tem conduzido. Sem a presença de Deus, a vitória ela não acontecerá. Moisés havia entendido isso, por isso ele fazia aquela oração: Senhor, esteja à nossa frente, abrindo o caminho, vencendo as nossas batalhas. Mas esteja no meio de nós, manifestando a tua presença sobre e no meio do teu povo. Por isso, como igreja, nós temos falado sobre isso, semana após semana, que como um discípulo de Jesus, você precisa colocar a presença de Deus como uma prioridade na sua vida. Você precisa colocar a presença de Deus como aquilo que você tem de mais importante no seu dia. Na sua vida pessoal, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família. Se a presença de Deus não for a tua prioridade, não for aquilo que você mais busca, não for o teu maior desejo, o grande problema de hoje em dia é que são tantas as distrações, que nós nos esquecemos daquilo que realmente importa. Você sabe o que significa distração na Bíblia? Quando a Bíblia usa o termo distração, ela está falando de algo que nos puxa para vários lugares diferentes. O oposto de distração não é foco, não é... O oposto de distração é tração. Distração é o oposto de tração. Tração é quando você consegue tracionar, colocar força em algo. A distração é quando essa força, essa tração, ela se perde no caminho. Porque ela puxa para um lado, puxa para o outro, e essa distração não te deixa ter uma atração em uma coisa específica. A nossa atração de vida deveria ser a presença de Deus. Eu deveria acordar e almejar estar na presença de Deus como a primeira coisa do meu dia. Mas o que acontece quando eu acordo? As distrações aparecem e me impedem de tracionar para aquilo que eu deveria fazer. Eu vejo meu celular, já aparece uma mensagem ou outra, algo que precisa ser resolvido. As crianças já acordam, a dinâmica do dia já começa, os problemas do trabalho já começam a aparecer. Essas distrações nos impedem
de tracionar para onde deveríamos. E o que é isso? O que é tracionar para onde eu deveria? Eu me lembro de uma oração na Bíblia, que diz assim: uma coisa eu gostaria de pedir, que eu pudesse permanecer na tua casa, na presença do Senhor, todos os dias da minha vida. Essa deveria ser a nossa atração. Só uma coisa, eu não preciso de várias. Eu não preciso de muitas. A nossa mente está muito distraída com muitas coisas. Talvez se o Senhor aparecesse para você e dissesse assim: o que você deseja? Escolha uma coisa. Você não saberia responder, você ia dizer: puxa, eu preciso de dinheiro. Mas eu preciso de um trabalho melhor. Mas eu preciso de uma casa maior. Eu preciso de um carro, porque o meu já não está dando. Eu preciso... E você começa a se distrair em muitas coisas, quando na verdade somente uma seria necessária: estar na presença de Deus todos os dias. Porque tudo flui a partir do trono, a partir da presença de Deus. Todo o restante se equilibra e se organiza, e você vive com felicidade e contentamento se você está na presença de Deus. As muitas coisas nos distraem. Não é mais tempo de nos distrairmos. É tempo de buscarmos uma coisa, uma atração para uma direção. E essa direção é a presença de Deus. Se você quiser experimentar vitórias espirituais na tua vida, priorize a presença de Deus. Priorize o estar na presença de Deus, ao buscar o Senhor. Se talvez você está chegando recentemente em nossa igreja e você está se pensando assim: mas o que é buscar a presença de Deus? Eu nem sei ainda o que é isso. Comece aos poucos, comece lendo a Bíblia todos os dias. Um capítulo que seja da Bíblia. Mas Vitor, que livro da Bíblia eu vou ler? Eu já tentei ler a Bíblia, não entendi nada. Começa pelos evangelhos, para que você possa conhecer a vida de Jesus, aquilo que ele fez. O nosso papel como discípulos é imitar Jesus, certo? Então você precisa conhecê-lo para imitá-lo. Começa lendo os evangelhos, lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Um capítulo por dia. Se você reservar 15 minutos para isso, você já consegue. Separa mais 5 minutos para você fazer uma listinha de oração, de assuntos que você quer orar, para que você possa nesse tempo ler a Bíblia e orar. Você começa aos poucos, todos os dias. A constância, ela é mais importante do que a quantidade. E você vai aumentando pouco a pouco. Mas Vitor, o que eu oro? O que eu coloco para orar? Só coloco os meus desejos? Coloca sim aquilo que você quer pedir para o Senhor, mas coloca a vida de pessoas. Invista um momento de intercessão. Ore por pessoas da tua família. Ore por amigos, por colegas. Pessoas que você quer ganhar para Jesus, alvos de amor, como a gente chama aqui. Vai orando por eles. Coloca nessa tua lista também os agradecimentos, para não ficar só pedindo. Coloca os teus motivos de gratidão. Senhor, eu quero agradecer hoje por isso. Quero agradecer por eu ter acordado, por eu ter saúde, por eu ter uma família, por eu ter uma casa. E você vai construindo assim esse teu relacionamento com Jesus dia após dia. É assim que você começa a buscar a presença de Deus. E aos poucos você vai inserindo hábitos espirituais. Aos poucos você vai inserindo a cultura do jejum na tua vida. Mas comece com um passo de cada vez. Busque uma célula, porque o líder da tua célula vai poder te acompanhar nessa tua jornada. Um dia de cada vez. É alguém que você vai poder tirar dúvidas. Você vai, puxa, o que eu faço agora? Essa é uma jornada de discipulado para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Mas eu quero concluir dizendo que, novamente, nós estamos diante de um grande desafio como igreja. Mas esse grande desafio não deveria nos preocupar, por 2 motivos. Primeiro, porque nós temos um grande Deus, infinitamente maior do que qualquer desafio. Então, quando as montanhas elas aparecem diante de nós, nós precisamos lembrar que existe alguém muito maior do que essas montanhas. De que com uma simples palavra, o Senhor derruba essas montanhas. Então, diante de um grande desafio, lembre-se que nós temos um grande Deus. Mas existe um segundo motivo.
Nós não precisamos nos preocupar com um grande desafio, porque nós temos uma grande família espiritual. Nós não estamos sozinhos. Vencer desafios, vencer montanhas sozinho é um perigo, é um risco. Você confia em você, você é autossuficiente, mas quando você divide essa carga com a família espiritual, se torna mais leve. E a grande família, que muitas vezes parece ser o problema, se torna a solução. Naquele filme que nós assistimos, é lindo ver que no início o tamanho da família era um desafio. A mudança, se estabelecer em uma nova casa, sem móveis, comida para tudo aquele tanto de gente, lugar para dormir. Mas chega um momento que Deus revela que o tamanho da família era justamente a solução que eles precisavam. E eles começam a trabalhar juntos. Eles começam a oferecer o trabalho deles para os vizinhos, para aparar gramas, para limpar casas. E todos os filhos começam a trabalhar junto com o pai. A família se torna a solução para o desafio. Cada um cumpre seu papel. A mãe estava grávida, com barrigão, então ela fica em casa com os filhinhos pequenos. E o pai sai com os filhos maiores para trabalhar. E Deus começa a abençoar a vida deles. Eles começam a conquistar as coisas, mas não sozinhos, porque a família espiritual começa a abençoar. Eles começam a fazer parte de uma igreja que começa a abençoar essa família, porque nós não estamos sozinhos. Essa grande família, ela não é o problema. Ela é parte da solução que Deus tem para a nossa vida, para vencermos os problemas. E nós podemos entrar nessa batalha, vencer essa montanha, sabendo que o Senhor já nos deu a vitória. Estava ouvindo uma música essa semana, que marcou a minha semana, que o refrão dela diz assim: lutamos batalhas que Cristo venceu. As batalhas que nós temos lutado diariamente, elas já foram vencidas por Cristo na cruz. Não importa o que virá pela frente, nós vamos descansar. Eu não conheço o amanhã. Foi o que eu falei quando nós estávamos lá em Curitiba, sabendo que Deus estava nos mandando para cá. Eu não conhecia o amanhã. Eu não sabia o que Deus tinha para a nossa vida. Mas o que eu sabia, aquilo que Deus já tinha feito, mas sei o que já fez. Nós lutamos batalhas que Jesus já venceu. Então nós cremos com muita fé e coragem de que todos esses desafios que nós temos vivido como igreja já foram vencidos por Jesus. Nós precisamos agora fazer a nossa parte para celebrar juntos essa vitória. Podemos afirmar que estamos diante da presença de Deus, nos movendo a partir de uma visão clara, de uma direção do Espírito Santo. Então a vitória já está garantida pelo Senhor. Apesar de ser um grande desafio, será um grande testemunho de milagre que nós vamos testemunhar o resto das nossas vidas. Queria convidar você a se colocar em pé, nós vamos orar, clamando mais uma vez, como já temos feito, pela presença do Senhor à nossa frente, diante desse desafio. Clamando pela direção do Espírito em cada passo. Mas sabendo que nós podemos descansar, porque o Senhor vence as nossas batalhas. Nós vamos cantar um trecho da música que estávamos adorando alguns minutos atrás, dizendo que nós sabemos quem é aquele que move montanhas. E nós sabemos que Ele fará outra vez. Assim como Ele abriu o mar para o povo de Israel passar, Ele vai abrir o mar para nós novamente. Assim como Ele sustentou o seu povo na caminhada do deserto, Ele vai nos sustentar. Nós cremos que Ele fará outra vez. E eu quero te convidar, enquanto nós adoramos e cantamos, que você faça a sua oração, que você possa fazer o seu compromisso, assumir o seu papel de responsabilidade, aquilo que o Senhor está entregando para você, para que como um membro desse corpo, você possa cumprir o seu papel e celebrar junto o milagre do Senhor. Então enquanto adoramos, que você possa orar
e se consagrar ao Senhor para vivermos juntos e vencermos esse desafio. Sei que tu moves montanhas, eu creio em ti. Sei que farás outra vez, abriste o mar em um deserto, eu creio em ti. Sei que farás outra vez, eu sei que tu moves montanhas, eu creio em ti. Sei que farás outra vez, abriste o mar em um deserto, eu creio em ti. Sei que farás outra vez, sei que farás outra vez. Pai querido, como tua igreja, nós queremos declarar que nós cremos em ti, que nós cremos que o mesmo Deus que um dia libertou o povo da escravidão no Egito, que o mesmo Deus que um dia abriu o mar para que eles passassem, que o mesmo Deus que enviou o maná todos os dias para que eles fossem sustentados, que o mesmo Deus que um dia tirou água da pedra para que eles pudessem beber, que o mesmo Deus que um dia ungiu Davi para que ele vencesse Golias, que o mesmo Deus que um dia ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Deus que nos dará a vitória, é o Deus que abrirá todas as portas que precisam ser abertas, para que esse grande desafio, essa grande montanha seja vencida pelo teu poder. Nós cremos que o Senhor fará outra vez, que cada um de nós, como parte da tua igreja, como discípulos teus, possa fazer aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, aquilo que o Senhor nos entregou, que nós possamos te entregar de novo, como parte da nossa responsabilidade, do nosso papel, para que toda essa grande família espiritual testemunhe o grande desafio que nós vencemos juntos para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Queria, antes de finalizarmos adorando ao Senhor novamente, eu queria saber se há alguém aqui que hoje sentiu algo diferente. Talvez você não consiga nem explicar aquilo que você sentiu nessa manhã. Talvez é a primeira vez que você esteja aqui, talvez você já frequente a igreja há algum tempo, mas você ainda não tinha feito um compromisso com Jesus e hoje tem algo no seu coração. Quero te dizer que pode nem ter nada a ver com a mensagem que foi falada aqui, mas você está sentindo algo. Eu quero te explicar o que você está sentindo. Você está sentindo o Espírito Santo de Deus. Ele está falando com você, e Ele está te convidando nessa manhã a fazer parte dessa família espiritual. Ele está te convidando a entregar a sua vida para Ele, convidar Jesus para ser o teu único, suficiente Senhor e Salvador. Se você quer fazer essa oração nessa manhã, e com essa oração receber o perdão para todos os seus pecados, se você quer com essa oração receber o Espírito Santo de Deus na tua vida, se você quer receber de Deus hoje a vida eterna, quero te convidar a repetir aí no seu coração a oração que eu vou fazer agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e reconheço que preciso de Ti e do Teu perdão. Então eu te convido hoje para entrar na minha vida e ser o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Coloca o Teu Espírito Santo na minha vida para me ajudar todos os dias, e me permita viver na eternidade ao seu lado. Essa é minha oração em nome de Jesus, amém. Alguém aqui que fez essa oração hoje pela primeira vez na sua vida, você pode levantar a mão para a gente poder
celebrar ao Senhor junto com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você que levantou a sua mão, eu queria fazer mais um convite para você. Você pudesse vir aqui à frente, eu quero poder cumprimentar você, te dar um abraço e poder orar mais uma vez pela tua vida. Então, se você está perto de alguém que levantou a mão, traz junto, conduz para cá, vem junto como família espiritual. Amém. Enquanto a música toca e adoramos ao Senhor, você pode vir até aqui à frente. Moves montanhas, eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Abriste o mar em um deserto. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Eu sei que tu moves montanhas. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Abriste o mar em um deserto. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Sei que farás outra vez. Amém. Hoje vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês. Nós acreditamos que nossa oração de entrega da nossa vida para Jesus é quando marca um novo nascimento. Nós nascemos um dia biologicamente, recebemos uma família biológica, mas ao nascer de novo espiritualmente, que é o que acreditamos que aconteceu hoje na vida de vocês, vocês, além de nascerem de novo, receberem uma nova data de nascimento, vocês recebem também uma família espiritual. Essa grande família que eu falei hoje em toda a mensagem, que está junta nos desafios, nas alegrias, ri juntos, chora junto. E eu queria apresentar para vocês uma parte dessa família que está aqui hoje. Vocês podem olhar para trás e conhecer uma parte dessa família espiritual de vocês? Amém. Eu quero orar junto com vocês. A oração mais importante vocês já fizeram. Vocês entregaram a vida para Jesus, mas como igreja agora, como os irmãos em Cristo dessa família, nós queremos orar pela vida de vocês. Então eu pedi que a igreja estenda as mãos para cá. Você que está junto pode colocar a mão sobre a cabeça de cada um para que a gente possa orar juntos. Pai querido, obrigado pela vida de cada novo discípulo teu aqui, que hoje fez um compromisso contigo, que hoje abriu o seu coração para receber o Senhor na vida deles. A minha oração é: sela-os com teu Espírito Santo, que eles sejam batizados com teu Espírito Santo nessa manhã, e que esse selo ele seja a garantia da salvação deles. Enche eles do teu Espírito Santo hoje, Pai, que eles possam receber o perdão dos seus pecados e receber essa oportunidade de uma nova caminhada ao teu lado. Que junto com essa grande família espiritual, eles trilhem esse caminho, essa jornada de seguirem ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Tem mais um pedido para vocês. Nós temos um time, uma equipe que está ali ao lado, vão dar um tchauzinho para vocês, que se prepararam para poder ouvir vocês, ouvir um pedido de oração, orar pela vida de vocês e entregar também uma lembrancinha da nossa igreja. Então você que está junto pode conduzir eles até ali a nossa sala. A gente ora juntos ali, depois vocês retornam para cá. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar adorando